podemos estar reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus. Assim, vamos para um breve intervalo e após prosseguiremos aqui com o programa. Prosseguimos então com o programa Manancial. No seu último bloco, estamos agora iniciando, falando hoje sobre um verdadeiro legado. Eu falei inicialmente que Paulo, escrevendo a Timóteo, seu filho na fé, falou para que este vivesse uma fé verdadeira, não fingida. O legado de Timóteo, o legado que Timóteo recebera da sua família, sua avó, sua mãe, era uma fé verdadeira. Recebeu este exemplo de vida, de relacionamento com Deus. Venho falando ao longo da programação sobre o legado que Deus deu aos homens, a revelação escrita de Deus, a manifestação do seu amor, através do ministério e obra de Jesus Cristo. Falei também sobre o legado de Jesus aos seus discípulos. Não é? Autenticidade de discípulo, autenticidade, o Paráclito, né? O bendito Espírito Santo enviado, outro Consolador. Falei ainda sobre o acesso à vida eterna, não é? A nova vida que Cristo nos oferece. São legados que recebemos e estão aí, né, para serem vivenciados, desfrutados. É uma herança que recebemos da parte de Deus, em nosso benefício, em nosso favor. Eu quero, nesta oportunidade, agora já indo para o final do programa, falar sobre o legado do Espírito Santo. A Bíblia é um livro de revelações espirituais, amado telespectador. Eu disse lá, falando sobre o legado de Deus, nas palavras de Pedro, que nenhuma profecia foi produzida pela vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram, escreveram pela direção, pela revelação e orientação do Espírito Santo de Deus. Portanto, as Escrituras é um compêndio de livros, né, uma coleção de livros que tratam de assuntos divinos, celestiais, espirituais, onde Deus quer que o homem experimente o privilégio de viver na sua presença, de viver reconciliado com Ele, de viver em comunhão com Ele, de viver na presença dEle. Quem nos traz a revelação e entendimento de toda esta escritura, de toda esta literatura espiritual, cristã, da velha aliança e da nova aliança, quem nos traz a revelação é o amado Espírito Santo, é o bendito Espírito Santo. É Ele que age na vida dos homens. Então, falando um pouco sobre o Espírito Santo, um primeiro legado que nós recebemos do Espírito Santo é o fato de poder compreender a vontade de Deus, que se dá por meio da conversão, que se dá por meio da obra da santificação, que é operada, realizada, efetuada na vida do homem por ação exclusiva, bendita, do Espírito Santo. Olha o que o apóstolo João nos fala, escrevendo no seu Evangelho, capítulo de número 16, o verso de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Convencerá, fará o homem compreender a condição de pecado, a sua condição de pecado, de pecaminosidade. Fará o homem ter noção do que realmente é justiça, não como os
conceitos humanos terrenos materiais. Quantos homens que deveriam promover a justiça, autoridades da justiça, no entanto, promovem a injustiça. Não é nesses termos, nesses valores e teores que o Senhor fala-nos aqui por meio da sua palavra. Mas quando Ele fala da ação do Espírito Santo na vida do homem, vai gerar no homem, na vida, vai trazer valores de justiça e vai trazer valores de juízo. Vai trazer valores de convencimento, de conversão, de mudança de atitude, de mudança de conduta, de mudança de entendimento. Homem algum é capaz de fazer isso na vida do ser humano, porque demanda envolvimento de emoções, demanda envolvimento de questões espirituais, sobrenaturais, que vão além da possibilidade humana, além do entendimento intelectual humano, vão além do natural, transcendem para o sobrenatural, porque o agir de Deus, porque o agir do Espírito Santo é sobrenatural, sobrenatural, muitas vezes inexplicável aos homens, muitas vezes de entendimento inexplicável, porque entra na dimensão da fé, na dimensão do sobrenatural. Então, o que o escritor sagrado aqui no Evangelho de João, capítulo 16, verso 8, diz é isso. Quando ele vier, capítulo 16, verso 8, ele quem? O outro Consolador. As palavras de Cristo aqui. O outro Consolador, o Paráclito, o Advogado, o Espírito Santo. Estava falando da pessoa do Espírito Santo. Convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Como explicar? Como explicar a mudança de atitude, de conduta de uma pessoa perversa, de uma pessoa maldosa, de uma pessoa tirana, de uma pessoa sem compaixão, sem misericórdia? Como explicar a mudança de uma pessoa que, após conhecer a Deus por meio das Escrituras, depois de experimentar uma nova vida, como explicar novos valores, abandonando a velha vida, deixando-as para trás? E eu quero dizer a você que me assiste nessa oportunidade, que nas igrejas espalhadas pela cidade, espalhadas aí por toda a terra, nós encontramos milhares, dezenas de milhares, centenas de milhares de pessoas que viviam uma vida violenta, agressiva, sem compaixão, sem misericórdia de quem quer que fosse, hoje transformadas pelo poder de Deus, convencidas pelo Espírito Santo, vivenciam esta obra linda da conversão e também estão debaixo da ação santificadora do Espírito Santo, santificadora do Espírito Santo, porque é Ele que faz esta obra na vida do homem. Este é o legado do Espírito Santo para nós, homens pecadores. Olha o que Paulo nos diz aqui na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6 e o verso de número 11. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito Santo do nosso Deus. O legado do Espírito Santo, portanto, meu amado telespectador, inicialmente, de forma inicial, ela é essa. Este é o legado do Espírito Santo. Ele age na vida do homem convencendo-o da sua condição de pecaminosidade, levando-o a viver um novo nascimento, levando-o a arrepender-se do seu caminho pecaminoso passado, levando-o a viver uma mudança de vida, mudança de direção. Na verdade, o significado da expressão conversão é exatamente isso, mudança de direção. Eu trilhava caminhos do erro, eu trilhava caminhos de
de violência, eu trilhava caminhos de tirania, eu trilhava caminhos de perversidade. Agora eu me converti, ou eu fui convertido pela ação do Espírito Santo agindo na minha vida e mudei de direção. Eu que era perverso, hoje sou misericordioso. Eu que não tinha amor algum, hoje tenho o amor de Deus na minha vida. Experimentei o amor de Deus, a compaixão de Deus. E eu, por sua vez, agora transmito este amor de Deus, demonstrando amor e compaixão para com as pessoas. E assim por diante. Esta é a obra, este é o legado bendito do Espírito Santo. Uma vez que eu mudei de direção, uma vez que eu me converti, ou que eu realizei uma conversão, deixei caminhos errados e equivocados e passei a trilhar novos caminhos, novos rumos na presença de Deus. Então, a partir deste momento, foi iniciada na minha vida a obra de santificação. Eu fui lavado, mas haveis sido lavados, como diz Paulo aqui, haveis sido santificados, haveis sido justificados em nome do Senhor, pelo Espírito Santo do Senhor nosso Deus. Então, esta obra de santificação, ela teve um início. E quando ela vai ser concluída? Veja, Paulo diz assim, escrevendo aos Efésios, se não estou enganado, aos Filipenses: aquele que em vós começou boa obra, ele mesmo haverá de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então Deus iniciou em nós uma boa obra de aperfeiçoamento, de santificação, e esta obra será concluída no dia de Cristo, no dia do arrebatamento da igreja, quando Cristo então vier buscar a sua igreja, buscar o seu povo, a sua noiva, eleita, separada, santificada. Nas palavras de Paulo ainda, agora escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 25 em diante, Paulo faz comparação da noiva com a igreja, ou da igreja com a noiva, que Cristo se entregou pela igreja para apresentá-la diante de Deus, uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, mas, a expressão de Paulo, santa e irrepreensível. Esta é a obra do Espírito Santo na nossa vida, meu amado telespectador. Cristo se doou pela igreja, através do seu sacrifício, e agora, mediante a vinda do outro Consolador, que foi enviado como advogado, como alguém que está aí ao nosso lado, que está em nós, para nos aperfeiçoar, para nos santificar, para que sejamos apresentados diante de Deus como uma noiva santa, irrepreensível e sem mácula. Um outro legado do Espírito Santo é que ele agindo em nós, de forma natural, vamos gerar frutos, vamos frutificar para Deus. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 5, verso 22, ele diz: o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Então, todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo, que tem esta vida, esta nova vida em Cristo, ele recebe este legado, ele vivencia esta realidade. E ele frutifica, ele gera estes frutos aqui de forma muito natural. O Espírito Santo agindo na vida do discípulo, do novo nascido, ele vai trazer ao espírito desta pessoa nova nascida estes frutos aí que vão redundar para louvor e para a glória do santo nome do Senhor. E finalmente, um terceiro legado é que nós somos selados pelo Espírito Santo para o dia da redenção. Você sabia, com certeza, todas as coisas que nós compramos, existe uma etiqueta lá,
que traz a identificação do fabricante, traz a identificação daquela pessoa que fabricou, que produziu tudo aquilo que a gente compra, né? O móvel, a roupa, qualquer coisa. Nós encontramos a etiqueta do fabricante. A etiqueta do fabricante na vida do discípulo de Cristo é o selo do Espírito Santo. Olha o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, o capítulo de número 4 e o verso de número 30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, um outro legado é que nós somos selados para o dia da redenção. Há uma marca indelével na vida de todo aquele que é discípulo de Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe. Chegamos ao final do programa. Eu quero nesse instante orar por você e que você reflita sobre que legado nós estamos recebendo, que legado nós estamos, deixando para os nossos filhos, para as demais gerações. É importante entendermos que alguns legados são espirituais, são sobrenaturais, estão aí disponíveis para o nosso bem-estar e para a nossa vitória em todo o tempo. Senhor Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por estar aqui mais uma vez compartilhando com os nossos telespectadores a tua preciosa e santa palavra. Nos ajude, amado Deus, a podermos a cada dia vivenciar, desfrutar deste legado precioso que é o conhecimento do Senhor e que trilhando nestes caminhos, nestes conhecimentos, Senhor, certamente alcançaremos o êxito em todas as coisas, em todo o tempo. Eu quero, em nome de Jesus, abençoar a cidade de Ponta Grossa e declará-la debaixo da tua bênção, desfrutando que ela possa, Senhor, a população, os habitantes de Ponta Grossa, que possam ter o conhecimento destes benditos legados que o Senhor deixou para as pessoas desfrutarem da tua bênção. Eu oro declarando a bênção do Senhor sobre a cidade de Ponta Grossa, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe. Se Ele nos permitir, estaremos aqui na próxima semana compartilhando mais um programa Manancial. Novamente nós declaramos: Ponta Grossa pertence ao Senhor Jesus.